há um propósito. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 10, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você vai poder conferir ali os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque assim você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Outro pedido é para que você leia todo o capítulo, porque assim você vai entender por que nós separamos uma parte, qual que é todo o conteúdo aí do capítulo. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Nós vamos ler dois versículos, que é o versículo 1 e 2 do capítulo 10, que diz: O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Portanto, o que a gente percebe aqui nesse momento é a respeito desse propósito do Senhor com relação a todas essas pragas e a tudo isso que o Senhor tem falado aqui com o faraó através das pragas, como que o Senhor tem agido ali no meio tanto dos egípcios quanto do povo de Israel. E o que a gente percebe aqui é que existe, então, um propósito da parte do Senhor para com essa situação. E, aliás, não é um propósito, né? Porque aqui ele vai citar que são três coisas que o Senhor pretende fazer ali. Então, a principal delas é a respeito deles saberem quem é o Senhor, né? Então, ali no finalzinho do versículo 2 vai falar assim, a última frase: Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Portanto, a intenção ali é saber quem é o Senhor, mas ele também tem a intenção de fazer com que isso venha servir como um ensinamento para os filhos e para os netos ali do povo de Israel. A gente vai perceber que, infelizmente, né, ali o povo de Israel aprendeu, os filhos desses homens também aprenderam, mas quando nós vamos lá para o livro de Juízes, então, Juízes capítulo 2, lá no versículo 10, vai falar o seguinte: toda aquela geração também morreu, então está falando da geração, então, dos filhos desses aqui que viram isso tudo, né? Então, esse povo aqui viu tudo que aconteceu, os filhos deles então ouviram essas histórias e alguns deles viram que foi esse povo que entrou na terra prometida com Josué, mas depois os netos, que é o que está falando aqui, então está falando a respeito do neto, que é essa terceira geração. Essa terceira geração você vai encontrar ali no livro de Juízes, capítulo 2, e lá no versículo 10 vai falar: toda aquela geração também morreu, que é a segunda geração, que é a geração de Josué. Então toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Portanto, aqui eles ensinaram para os filhos, porém os filhos não ensinaram para os netos. E aqui o Senhor está dando uma ordem, e a gente percebe que porque essa ordem não foi obedecida, então o povo de Israel vai pecar ali quando entrar e tomar posse ali da terra prometida. Portanto, o que a gente
percebe aqui é que existe então três propósitos do Senhor. E o primeiro, eles percebem porque eles reconhecem o Senhor. Preciso lembrar que aqui está no início da oitava praga. Essa oitava praga ainda não aconteceu. E agora, nessa oitava praga, então, a gente vai perceber essa parte que o Senhor está falando a respeito de rir deles. Mas a gente precisa entender, né? Aqui está usando na minha tradução, vai falar da seguinte forma, aqui no versículo 2: para que vocês possam contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios. Então, esse zombar aqui, que o salmista, lá no Salmo 2, vai falar a respeito de rir no versículo 4. Então, eu quero destacar o 4, mas antes eu quero ler então o Salmo, capítulo 2, do versículo 1 até o 4, e a gente destaca o 4. Diz assim o Salmo 2: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Vale a pena você ler e meditar em todo o capítulo 2 aí, se referindo a Jesus, não é verdade? Mas aqui está falando a respeito, então, no versículo 4, de como que o Senhor ri deles. Por quê? Porque aqui o faraó e os egípcios acham que eles estão na mesma posição que o Senhor. Entenda, não existe uma luta entre o bem e o mal. Não existe essa luta. O mal já foi vencido lá na cruz do Calvário. Então não existe essa luta. O que acontece é que eles achavam que poderia haver essa luta. Talvez nós aí, né, estimulados pelos filmes, vamos achar que existe uma luta entre o bem e o mal, e essa luta não existe. Não existe uma luta entre aqueles que são da parte de Deus e aqueles que são contra Deus. Não existe essa luta porque não tem como se igualar a Deus. Ninguém se iguala a Ele. Ele é soberano. O que acontece é que esse povo aqui achou que porque quando Moisés jogou a vara ali e os magos ali do faraó fizeram o mesmo, então olha, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então eles estão achando que eles são iguais. Aí veio a primeira praga, eles conseguiram também fazer ali a mesma coisa. E aí depois vem a segunda praga, e aí eles acham que conseguem, que porque conseguiram fazer as mesmas coisas ali, que então eles ainda estão de igual forma. O que acontece é que a partir da terceira praga, não vão conseguir fazer. Tá falando lá na terceira praga, tá lá no capítulo 8, lá no versículo 19, diz o seguinte: os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-lo, conforme o Senhor tinha dito. Portanto, a partir da terceira praga, ele já não consegue mais equiparar, fazer as mesmas coisas. Eles não conseguem mais. Por isso que o texto aqui que nós lemos aqui no versículo 2 está falando de como Deus zombou. Por que zombou? E o salmista fala de riu. Por que riu? Porque eles achavam que eram iguais. Esse é o grande problema. Então, não existe nada igual ao nosso Deus. E tudo aquilo que tenta se comparar ou se aproximar para se equivaler ali, no sentido de falar que sou igual por suas próprias forças, não é verdade? No caso aí o faraó se achando uma divindade, o Senhor já coloca por terra, então, e mostra que ele não consegue nada, ele, o faraó, não consegue nada. E que ele, o Senhor, esse sim é soberano e ele pode todas as coisas, por isso ele é onipotente. O faraó acha que é onipotente, quando não é. Ele é limitado. E aí o que acontece? Então aqui
o Senhor vai trazendo isso para mostrar exatamente essa soberania dele, para que a gente conheça quem é o Senhor, que é assim que termina aqui o texto falando: assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Lembre-se que Senhor, o contrário de Senhor é escravo, né? Então, o contrário de senhor é servo, servo se iguala a escravo, porque o povo de Israel era escravo aqui no Egito. Então, esse palavreado era bem comum. O Senhor não é o faraó, o Senhor é Deus. O povo é escravo, não um escravo de Faraó, porque o Senhor os livrará da servidão de Faraó, mas o povo é escravo de Deus, está sujeito ali ao propósito de Deus. Portanto, quando o Senhor permite que todas essas coisas venham a acontecer e vai trabalhando com o faraó, ele está querendo mostrar exatamente o senhorio dele e como que todos, tanto o povo de Israel, que é o povo de Deus, quanto os egípcios, são todos sujeitos ao Senhor, todos estão debaixo do domínio do Senhor, todos estão debaixo da soberania do Senhor, e tudo acontece segundo a vontade do Senhor. Portanto, o texto nos mostra que primeiro nós precisamos conhecer o Senhor, reconhecendo nele a soberania, mas que nós também precisamos ensinar os nossos filhos e os nossos netos. Com relação aos nossos filhos, lá em Provérbios 22:6 fala que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Portanto, é nossa obrigação, como pais, ensinarmos os nossos filhos o caminho em que eles devem andar. Mais tarde, quando eles já forem responsáveis, eles vão fazer essa escolha. Mas nós, como pais, que somos então servos, escravos do Senhor, nós precisamos nos sujeitar ao nosso Senhor e fazer aquilo que Ele tem nos ordenado, que é ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Nos dias que nós temos vivido, não há tempo, às vezes, para nós ensinarmos os nossos filhos, porque talvez estamos voltados para os nossos próprios propósitos. Mas entenda, às vezes você vai trabalhar o dia inteiro, às vezes vai ainda estudar de noite, isso já aconteceu na minha vida. Quando meu filho ainda era recém-nascido, eu trabalhava o dia inteiro, de manhã e de tarde, de noite, então, eu estava ali estudando. Na época, inclusive, quando meu filho ele era pequeno, um dos cursos que eu fiz, ou o primeiro curso que eu fiz quando ele já havia nascido, era o curso de teologia. E então eu estava buscando mais de Deus, mas eu precisava gastar tempo com meu filho. E, portanto, nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Por quê? Porque a Bíblia vai falar lá no Salmo 127, versículo 3, que os filhos é um presente que Deus dá, é herança do Senhor, é um presente, é um dom. Deus nos deu filhos, foi Ele que nos deu. E Ele pede para esses filhos que Ele tem nos dado, para que a gente venha ensinar esses filhos no caminho que deve andar. Portanto, os nossos filhos têm que ser prioridade. Por quê? Porque lá em Romanos 14:12 vai falar que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, um dia você estará diante de Deus e ele vai perguntar: quem é você? E talvez você diga o seu nome para ele, mas ele vai falar: eu não perguntei o seu nome, eu quero saber quem é você. E aí você vai ter que falar: ah, eu sou o pai do fulano, do ciclano. Então, eu sou aquela pessoa que o Senhor me deu como responsabilidade, como presente, esses filhos. E aí ele vai perguntar para você: você fez aquilo que eu te falei para falar? Portanto, se até hoje você não ouviu essa palavra, hoje você está sendo conscientizado. Entenda que você é responsável por ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar. E não há demérito algum em nós não sabermos. Demérito existe quando nós descobrimos que não sabemos e não fazemos nada para saber.
Portanto, você precisa ensinar o seu filho a se relacionar com Deus. O seu filho vai aprender a se relacionar com Deus vendo você se relacionando com Ele. Ele vai aprender a orar vendo você orar. Ele vai aprender a parar o dia dele para meditar na palavra do Senhor, como está escrito lá no Salmo 1, que o nosso prazer está na lei do Senhor e que nela meditamos de dia e de noite. Portanto, seu filho vai aprender a ter prazer na leitura e na meditação da palavra do Senhor, vendo você fazer. Então, entenda que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar e falarmos para eles ensinarem os filhos deles, ensinarem assim como nós ensinamos, ensinarem também os filhos deles. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.